E aí, meus queridos, como vocês estão? Hoje eu quero fazer para vocês um resuminho do livro de Atos. Esse livro bíblico maravilhoso, que é um livro assim que eu acabei de ler e achei bem interessante. Por quê? O livro de Atos dos Apóstolos, ele realmente conta como foi a história da perseguição que os apóstolos sofreram, desde o momento que Jesus fala com eles. Lá no comecinho, Jesus diz assim, olha, permaneçam em Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. É muito incrível em Atos 1:4, quando Jesus diz exatamente isso, não se ausente de Jerusalém, mas esperem que cumpra-se a promessa do Senhor. E Jesus continua falando, né, que João batizou com água, mas virá sobre eles o Espírito Santo. Muito bom esse livro. E em seguida, o livro fala do dia de Pentecostes, que é assim, uma coisa incrível. A promessa se cumpre, desce sobre eles o Espírito Santo. E o mais incrível é que na medida que os discípulos eles iam pregando o evangelho para as pessoas, alguns creram, outros não, mas aqueles que creram, eles já se arrependiam dos seus pecados e já eram batizados. Não tinha negócio de ensinar muito tempo, não. Crê no Senhor Jesus, seja batizado e serás salvo. E é justamente esse versículo tem aqui no livro de Atos e é justamente isso que eles faziam. Bem interessante aqui quando Jesus fala, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o livro de Atos ele continua atual, porque nós somos esses que estão falando do reino de Deus até os confins da terra. Maravilha. Continuando o livro de Atos, ele começa a falar que os discípulos, eles enfrentaram muitas barreiras, muitas perseguições, foram espancados. Ele começa mostrando a história de Pedro, né, quando ele vai realizando algumas curas durante a sua caminhada. Também ele vem citar a prisão de Pedro e de João, né? O poder, né, que eles exerciam quando eles impunham as mãos e oravam, muitas pessoas já eram batizadas pelo Espírito Santo. Nossa, magnífico isso. Também temos aqui a história de Estevão, né? Um dos que foram escolhidos, né? Eles escolheram 7 diáconos e um deles foi Estevão. E Estevão, ele se destacava porque ele era um homem cheio do poder de Deus. E ele conta aqui como foi a morte dele, emocionante. Enquanto ele era apedrejado, ele via os céus abertos e já proclamando o nome do Senhor. É muito interessante a morte de Estevão lá do 6, né, até o 8. Também mostra aqui a expansão, né? A expansão de todo o cristianismo por toda a Judéia e Samaria, como Jesus realmente falou. Eu achei lindo no verso 9, a conversão de Saulo. Você tem que ler. A conversão de Saulo de Tarso, né? Que ele se transforma em Paulo. É muito lindo, assim, é um momento incrível. Que ele ouve a voz de Jesus falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E uma grande luz sobre ele cai por terra e já fica cego ali. E as pessoas que estavam com ele também ouvem a voz e não entendem nada. E aí Jesus diz o que ele tem que fazer. E depois, Deus é incrível, gente. Ele se revela através de sonho e vai falar com o servo Ananias para que Ananias chegue lá e coloque as mãos sobre Paulo. E aí, ao orar por Paulo, Ananias, ao orar por Paulo, ele já caem umas escamas dos seus olhos e ele volta a enxergar. Maravilha. E aí, o livro de Atos vai seguindo, né? Fala também sobre um casal, não lembro agora o nome do casal, mas como a igreja de Atos estava assim bem em unidade, eles viviam em comum, eles eram
pessoas que repartiam o pão, né? E de nada tinham falta as pessoas. Conta aqui o livro de Atos. Teve um casal que vendeu a propriedade e falou que tinha vendido por um preço menor e deu esse valor a Paulo. E aí, Paulo ou Felipe, não tô lembrada. E aí o que aconteceu? Eles, na hora que eles chegaram para falar, o Espírito Santo revelou que era mentira. E eles morreram assim, de uma forma bem dramática, assim. Quando vocês lerem lá, vocês vão entender. Pronto. E aí continua, né, o livro de Paulo, algumas missões, né, conta todas as cidades onde eles foram, a sua trajetória de lutas e espancamento e tal. E aí Paulo, realizando batismo, encontra muitas pessoas pelo caminho, pessoas boas, pessoas ruins, né? E aí ele é preso, aí conta a história de Paulo e Silas preso na prisão, lá em Atos 16. É muito emocionante, porque a cadeia, as cadeias se abalam, a cadeia se abala. Deixa eu tirar aqui. Tem um terremoto e o carcereiro enlouquece e fica querendo se matar, porque acha que os prisioneiros já fugiram, e aí isso não acontece. Paulo grita, velho, com o carcereiro, e diz assim: não faça isso com a sua própria vida. Olhe, é muita unção de Cristo. E aí o carcereiro, ele se converte e ele pergunta, ó, muito, muito lindo, quando ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí ele leva Paulo para a casa dele. Paulo prega a palavra para as pessoas que estão na casa dele. Eles são batizados, creem no Senhor Jesus, são batizados e já são salvos, né? E depois disso, Paulo volta para a prisão. E aí, dos outros versículos, né, vai discorrendo sobre todas as aventuras de Paulo e como ele foi preso, e finaliza com ele preso lá em Roma, né? Ele passa 2 meses lá, a viagem dele até Roma, um naufrágio também, é incrível. Então é isso, gente, eu estimulo vocês a lerem o livro de Atos, que é um livro maravilhoso, onde vocês vão aprender muito. Fiquem com Deus, guerreiros, herdeiros, generais do reino de Deus, vocês são maravilhosos. Vamos lá ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.